Este tapete, por exemplo, que foi tecido à mão em lã por um artesão no Paquistão, ele traz uma imagem que são índices de pegadas. Essas pegadas já estavam nesse momento sendo usadas em outros trabalhos que eu estava fazendo em relação com a arquitetura. Eu trouxe esse trabalho para a exposição para aludir à praga da morte dos inocentes, que é uma das pragas também mais conhecidas, né? Esse era um tapeceiro afegão. O vento é uma memória forte minha da minha infância, do Rio Grande do Sul, do minuano, do vento assoprando, vento levantando cortinas dentro da casa. O vento também está aqui, né, nessa exposição, dentro do inferno, né? Ele está lá, dentro daquele tubo encanado, intercalando as gotas que caem ali. Então, o discurso esse que eu montei como uma espécie de fábula, assim, foi se construindo lentamente, de reflexões, de pensar maior, né? Essas pragas, na verdade, hoje em dia são planetárias, né? Eu gosto muito de São Paulo. Eu acho ela horrível. Eu acho ela muito feia, detonada, mal cuidada, mas fascinante. Eu gosto muito. Acho que o meu trabalho deve muito a ela, assim, é um diálogo forte assim, com ela, sabe? A perspectiva pertence ao mundo do ilusionismo. Eu estava completamente afastada disso na minha mutação de pintora, com fundo expressionista, Luna Ribeiro Camargo, etc., para um mundo mais construído da geometria, dos materiais industriais, que foi a minha virada radical para sair daquele universo da pintura no qual no final dos anos 60, eu perdi a fé. Perdi a fé por uma mudança de repertório súbita da minha abertura para um outro universo de poéticas, minha estadia de um ano e meio na Europa em 67. E convívio com artistas que tinham outra classe de preocupação poética. Qual foi a primeira trabalho que você fez a partir dessa revelação que você teve? Foram incríveis colagens de papeizinhos coloridos. Quando eu morei nos últimos meses da minha residência em Madrid, fui morar numa pensão em Paris por 2 meses. Eu fiz essas colagens em que eu estudava pequenas narrativas de forma, o comportamento da linguagem visual mesmo, quase um beabá, assim. Então aí meu trabalho começou a mudar, começou a ganhar esse caráter mais efêmero, mais veloz, mais gráfico, mais leve.
eu guardo duas obras que são completamente irreconhecíveis para quem convive com a produção atual na minha casa. Um é um trabalho em alumínio desse momento, quando eu volto ao Brasil e estou tentando ver como ancorar uma poética que de repente não era mais nem reconhecida, nunca mais me reconheceu. Onde foi aquela pintora? Esse trabalho não é a Regina que conhecemos, né? Mas eu guardo esse trabalho porque eu acho que ele é conciso e ele é um programa de mutação de cor, assim, dentro de um pequeno objeto geométrico construído em alumínio. E guardo também uma pintura dos anos 60, acho que é 64, onde tem uma gestualidade, uma matéria e tem assim, uma aproximação que está muito ancorada na minha rede de influências daquele momento, especialmente da minha convivência com o Iberê Camargo. A imagem de uma visita que eu fiz em Porto Rico a um cemitério de carros foi marcante para mim. Durante muito tempo eu usei aquelas fotos e aquelas imagens daquele lixo da sobra de uma sociedade como era a porto-riquenha, né? As montanhas de carros seminovos, assim, já sem uso, né? Foi muito forte ver aquilo. Então, aquele cemitério de carros que eu fotografei de muitas maneiras começou a aparecer no meu trabalho, como uma sobra, assim, da sociedade do excesso, né? Mas a cidade sempre esteve na minha mira, assim, né? Acho que meu trabalho é muito urbano, né? Oi? Meu trabalho tem essa cara, né? Urbano. Completamente. Sei, posso comprar uma revista e de repente encontrar uma coisa que faz... Sabe aquela pergunta, e se? A pergunta sempre é essa, e se acontecesse isso? E se... Sabe, a minha operação é sempre uma operação de transformação, assim. As estruturas urbanas é uma série da década de 70 e são serigrafias e outras modalidades que eu pratiquei gráficas que eu pratiquei naqueles anos quando eu voltei ao Brasil depois de uma estadia de 4 anos em Porto Rico. Realizei em serigrafia e a partir de imagens de cartões postais da cidade. Então, naquele momento, eu fiz 2 versões. Eu fiz uma série de cartões postais nos quais eu imprimia imagens que, de alguma maneira, se associavam ali para dizer outra coisa. As da cidade, praticamente, eu fazia um trabalho bastante complexo com elas, que era reencontrar a perspectiva que organizava aquela imagem fotográfica para poder compartimentar, dividir, situar, ou seja, eu enchi de compartimentações que falavam das dificuldades do anonimato da cidade. Também as imagens dos executivos, né? Os executivos em malhas assim labirínticas. Logo eu comecei a semantizar aquelas fotos as quais depois eu apliquei aquelas sombras enormes e distorcidas, né? Foram operações gráficas assim feitas no próprio núcleo da imagem da mídia.